dia, pessoal! Vamos juntos nessa terça-feira declarar a palavra de Deus e orar por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler o capítulo 22 de Êxodo, seguindo na leitura que o Senhor deu a Moisés sobre as leis que ele entregaria aos israelitas. Eu confesso que quando eu li a Bíblia no passado, após ler Gênesis, que eu gostava tanto, eu começava a ler Êxodo, quando chegava em torno desses capítulos 21, 22, 23, que começava muito pesado com a lei, eu desanimava e parava com a leitura bíblica em torno desses capítulos. Mas nós queremos te encorajar a persistir conosco. Todas essas leis vão trazer um senso de noção do coração de Deus, tem revelações com as quais nós podemos aprender, né? Sim, então vamos juntos conosco, nós estamos aqui para encorajar vocês e nós irmos juntos nessa leitura sem desanimar. Nós já lemos algumas vezes a Bíblia juntos, né? A Bíblia toda, fazendo leituras anuais, e também nós estamos lendo já com os nossos filhos, já estamos quase concluindo toda a Bíblia com eles. E nós também lemos Êxodo com eles, né? Fizemos essa leitura junto. Sim. E por mais que pareça que não faz muito sentido, talvez algumas vezes, mas é extremamente importante. Cada letra da palavra de Deus tem algo a comunicar a nós, tem algo a revelar para nós do coração de Deus. Então vamos pedir entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos mostre o que Ele tem para nós hoje. Talvez não é exatamente o que está escrito naquele texto, mas uma frase que nós podemos ler aqui pode vir uma revelação direta de Deus para o seu coração. Sim, só mais um comentário rápido. Quando a Rafa fala cada letra, isso é literalmente. O Salmo 119, por exemplo, foi compilado para cada letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. O salmista escreveu 8 estrofes louvando a palavra de Deus. A palavra de Deus é completa, ela cobre todos os assuntos sobre os quais nós precisamos conversar, inclusive com os nossos filhos. Então, à medida em que nós estamos lendo esse texto, quando nós líamos o texto de Êxodo com os nossos filhos, quando eles tinham alguma dúvida sobre algum assunto, como nós estamos cobrindo vários assuntos através dessas leis, nós entendíamos que se eles estão perguntando é porque eles estão prontos para receber a resposta. Sim. Então isso é mais um incentivo também para que você, pai, mãe, leia as Escrituras de forma completa, não apenas os Evangelhos, não apenas o Novo Testamento, mas também o chamado Antigo Testamento com os seus filhos. Porque à medida em que vocês vão cobrindo a abordagem da Palavra de Deus sobre vários diferentes tópicos, seus filhos terão a oportunidade de fazer perguntas e vocês vão poder esclarecer algumas dúvidas. E mais do que esclarecer, talvez você nem tenha a resposta como nós, não temos a resposta para tudo, mas nós podemos orar sobre esses assuntos com os nossos filhos. Sim. Vamos pedir então ao Espírito Santo entendimento e vamos meditar hoje com a leitura de Êxodo 22. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha ser o nosso mestre, especialmente à medida em que lemos essas leis que o Senhor deu ao povo de Israel. Sim, há milênios atrás, em um contexto tão diferente do que vivemos hoje, mas nós sabemos que a Tua Palavra se aplica às nossas vidas hoje. Sim, de forma perfeita e viva. Ela é que nos transforma, ela é que gera fé no nosso espírito e é uma alegria para nós podermos meditar na Sua Palavra cada dia e a cada noite. Fala conosco, Espírito Fala, Santo. Pai, nós te queremos pedimos e ouvir a Tua agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Êxodo 22. Começa então com as leis acerca da proteção da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for pego arrombando por ferir e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo.
Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardadas, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou a mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e ele não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Agora, leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será a sua mulher. Mas, se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar ao equivalente ao dote das virgens. Verso 18. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas, nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos órfãos. Deus tem um cuidado especial aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. 3 pessoas aqui que são incluídas na lei. E também algo interessante que nós lemos aqui foi sobre a menina virgem, sobre como eles teriam que ter compromisso. Hoje em dia, é tão triste ver como muitas vezes homens e até mesmo mulheres, eles se aproveitam, né, do outro. Um rapaz se aproveita de uma menina e depois a deixa como se não tivesse nenhum compromisso, mas aqui era sério, né? Eles tinham essa questão do compromisso em relação ao outro. É muito claro durante a lei como Deus não quer que nós prejudiquemos o nosso próximo. Toda vez que há algo que prejudique, nós precisamos ter uma responsabilidade em relação a isso. Sim, verso 25, para nós encerrarmos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vivia entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando a lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Ou seja, por mais que as leis que nós tenhamos hoje em diferentes países sejam diferentes dessa lei que Deus deu a Israel, e por mais que juízes possam não garantir justiça a nós, a palavra de Deus nos garante que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Eles terão justiça
abundantemente. Deus tem cuidado de cada uma das nossas causas e Ele é o maior juiz. A Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas o próprio Senhor se apresenta na Bíblia como Deus vingador, como aquele que cuida das nossas causas. Então nós podemos descansar sabendo que Deus, que é misericordioso, Ele também é justo e Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa existência. Sim, Ele mostra aqui na palavra que aqueles que foram injustiçados, quando eles clamam a Deus, não estão pedindo simplesmente a justiça humana, mas quando eles clamam a Deus, colocando diante de Deus a necessidade, a injustiça sofrida, Deus ouve o clamor dele e vem com a justiça dele. Então, se você está se sentindo injustiçado, muitas vezes não adianta ficar reclamando ao homem, mas coloca esse pedido diante de Deus, apresenta a Deus. Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, eu coloco diante de ti essa situação. Traz a justiça sobre a minha vida, clama ao Senhor, porque aqui na palavra mostra como o Senhor, Ele ouve o clamor daquele que foi injustiçado. Sim. Verso 28, para nós concluirmos: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão o meu povo santo. Não coma a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem-na aos cães. Amém. A palavra do Senhor nos chama para vivermos como um povo santo e um povo que tem esse senso de justiça e de lealdade. Ao ler sobre a lei do Senhor, eu me lembro do Salmo 1, que começa no início do Salmo, primeiro capítulo, primeiro verso, dizendo que bem-aventurado ou feliz é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Lembre-se que quando o salmista escreveu isso no Salmo 1, também quando ele escreveu o Salmo 119, como mencionamos antes, a Bíblia não estava escrita, nem mesmo os salmos estavam compilados. Então, quando o salmista se refere a meditar na lei do Senhor, ele está falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é verdade que esses capítulos, por mais que pareçam não se aplicar muito ao nosso dia a dia, eles são a palavra de Deus, eles nos revelam o coração de Deus e o seu senso de justiça e de cuidado para conosco. Então vamos orar hoje. Rafa vai nos conduzir nessa oração. Nós queremos concordar com seus motivos de oração, causas pelas quais você se sente injustiçado. Vamos apresentar essas causas ao Senhor. E na nossa campanha de oração e gratidão pelos nossos filhos, vamos orar para que os nossos filhos tenham a sua satisfação na lei do Senhor. Que os nossos filhos tenham prazer em meditar na palavra de Deus a cada manhã e a cada noite, para que eles sejam bem-sucedidos, como aquela árvore plantada à beira de ribeiros, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e apresentamos a Ti, Pai, as nossas vidas, a nossa família e principalmente os nossos filhos, Pai, aqui representado por tantas pessoas que têm se unido a nós em oração. Nós pedimos, Pai, o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa família, trazendo, Pai, a justiça do Senhor. Se aqueles que têm causas, Pai, na justiça ou até mesmo situações, Pai, que eles estão como se fosse sendo injustiçados, nós pedimos e colocamos diante de Ti agora, Pai, cada situação, cada perda, tudo aquilo, nós pedimos que o Senhor venha restituindo, no mínimo, Pai, o dobro, assim como na Tua palavra fala, que aquilo, Pai, que foi perdido, aquilo que foi retirado, aquilo que foi roubado, fosse colocado em dobro, em outras situações 5 vezes mais, 4 vezes mais, e nós lemos a Tua palavra em outras situações 7 vezes mais. Então, em nome de Jesus, eu peço restituição sobre as famílias, eu peço restituição sobre os nossos filhos, e que os nossos filhos, assim como o Tiago disse, encontre, Pai, satisfação no Senhor, encontre as respostas, Pai, das dúvidas que talvez eles possam ter no Senhor, sabendo que no Senhor, Pai, o Senhor é justo e o Senhor ouve o clamor de cada um deles. Então abençoa os nossos filhos,
venha restituindo na vida dos nossos filhos, venha trazendo, Pai, bênção, venha trazendo prosperidade, venha trazendo, Pai, sabedoria, discernimento sobre os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam como as árvores, Pai, plantadas às beiras do ribeiro, que dá fruto no tempo certo, Pai, e não vão ter as suas folhas murchas, mas eles vão continuar a cada dia servindo ao Senhor, fazendo, Pai, aquilo que agrada o Senhor. Então, abençoa a nossa vida, a nossa família, aqueles que nós temos intercedido e orado, trazendo, Pai, a justiça do Senhor, trazendo a restituição do Senhor, trazendo a revelação de quem o Senhor é, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Nós te louvamos, entregamos esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Nós ganhamos tanto em meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é tão preciosa, como o salmista pede no Salmo 119, que o Senhor abra os nossos olhos para nós vermos as maravilhas da palavra de Deus. Nós os encorajamos a persistirem conosco nessa campanha também que Fica firme. De oração e gratidão pelos nossos filhos até o domingo de Páscoa. Sim, vamos juntos. Quando nós fazemos isso juntos, nós podemos fortalecer uns aos outros. Nós pensamos, não, eu estou fazendo, não vou desistir. A cada dia você vai firme e juntos nós vamos aí estar intercedendo, orando. Talvez se você nunca parou um tempo especial para orar pelo seu filho ou a sua filha, agora é um momento especial para você fazer isso. Nunca é tarde demais para nós começarmos a interceder, a mudar hábitos, a fazer as coisas diferentes. Então nós convidamos a você talvez a fazer algo diferente que você nunca fez e talvez isso seja fazer essa campanha de oração pelo seu filho ou pela sua filha, parar um tempo especialmente e mostrar também aos seus filhos o quanto eles são especiais. Nossos filhos, eles sabem que nós oramos, intercedemos por eles e também oramos com eles, e isso daí nós vemos como eles gostam disso. Quando eles têm alguma situação, eles pedem para nós orarmos. Quando, vamos supor, eles estão com uma dor de cabeça ou uma dor de garganta, eles falam assim, mãe, pai, ora por mim, eu estou passando isso. Então que eles possam encontrar esse refúgio também, essa pessoa a vir pedir a oração, que nós possamos ser essa referência para eles. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês. Um abração.